Vamos para mais um vídeo hoje a respeito de justa causa, um tema bem interessante nós vamos abordar. Vamos aguardar o pessoal ingressar, entrar na live, estamos ao vivo. Olá Ilma, tudo bem? Eu vou fazer várias lives com vários horários para verificar qual é o horário de pico do meu Instagram. Quando eu ingressei agora, tinha aproximadamente 30 pessoas online, mas assim, é pouca gente, né? Porque tem gente que não é da área do direito, então não se interessa com relação ao assunto. Então, nós vamos testar vários horários de lives para verificar qual seria o melhor. E vocês também podem, falar pra gente qual o melhor horário de live, porque serão 20 durante essa semana. Ontem fizemos uma, hoje outra, amanhã teremos um convidado especial, vamos ter criminalistas também como convidados especiais para falar a respeito de justa causa, que vocês sabem muito bem que tem a questão de furto, de apropriação indébita, de flagrante. Então, todas essas questões vão ser explicadas por profissionais. Carlos, que vão tê-lo aqui, o Oliveira, Washington, Vilma, é um prazer tê-los aqui para falarmos a respeito de justa causa e vamos abordar, na verdade, assim, dois casos bem interessantes, tá? A respeito de uniforme. Será que eu posso aplicar justa causa no caso de empregado que usa uniforme fora do ambiente de trabalho? E se eu tenho um regulamento interno proibindo isso, o que é que eu faço? É Vilmar, tá? Me perdoe, é Vilmar. Olá, tudo bem? Jordane, que bom tê-la aqui. Então, nós vamos começar. Temos pouca gente, mas realmente esse horário tem pouca gente online. Nós vamos começar. A live vai ficar salva para quem quiser assistir depois. Então, vamos lá. Ontem nós falamos a respeito de funcionário que fuma e foi demitido. Nós até tratamos de dois assuntos bem interessantes. Olá, Ademi, tudo bem? E então, assim, abordamos a respeito da gravidade. Porque se uma pessoa fuma, dependendo da gravidade da empresa que ela trabalha, a gente tem que analisar a gravidade do ato para aplicar ou não justa causa. Então, naqueles dois casos, um caso foi aplicado justa causa e foi mantido, e no outro foi revertida a justa causa, ok? E neste caso aqui a pergunta é: eu posso aplicar justa causa ao funcionário que está usando o uniforme da empresa fora da empresa, que ele não podia, que eu tenho regulamento interno? Será que eu posso aplicar? E a resposta, como sempre, meus queridos, é depende. Sim, depende. Por quê? Porque se eu tenho um regulamento interno da empresa proibindo a pessoa de usar uniforme fora dela, e dependendo da função que ele exerça, eu posso ou não aplicar justa causa de forma imediata. Vamos lá para o nosso primeiro caso. Antes de tudo, vale lembrar mais uma vez que todos os casos que nós vamos abordar durante esse mês são casos aleatórios, são casos que estão expostos na internet, tá? Não é cliente meu, até porque tem a questão do sigilo profissional. Então, são casos que nós vamos estudar que é público, que não foi em nenhum momento tem sigilo, né? Então, a gente consegue conversar e eu também não vou expor aqui os nomes das pessoas. Neste caso, o empregado ele estava usando a calça, tá? Engraçado que no Nordeste a gente usa farda e aqui é uniforme, né? E foi bem complicado. Eu não sei se em todo o Nordeste ou se na minha família, né? Ou meu pai e minha mãe, a minha família sempre falou farda, né? O menino, pega a sua farda para ir para a escola, a farda do trabalho. E aqui em São Paulo não é farda, aqui é uniforme. E às vezes até vocês acreditam que até dá aquele esquecimento. Eu falo farda e todo mundo, farda? Farda? Não, não é farda, é uniforme. Então, para você que é do Nordeste, uniforme e farda a mesma coisa. Tá fácil, né? Então, assim, ele estava usando o uniforme, apenas a calça, e havia regulamento interno da empresa proibindo de usar fora do expediente de trabalho.
Só que não foi só isso. Ele foi preso, tá? Tava usando drogas e tava assim com uma boa quantidade de drogas escondida. A polícia passou, verificou, autuou, prendeu. E a empresa, ao tomar conhecimento que ele foi preso com o uniforme da empresa, falou, não tem condição, né? Ele sabia que não podia, e aí foi lá e aplicou a justa causa pro camarada. E aí você pode estar falando para mim, nossa, Nívia, mas foi exagero, ele estava usando, né, o uniforme e tudo, mas você tem que pensar o quê? Tem um regulamento interno da empresa, tá? Porque assim, você vai acabar vinculando a empresa àquele mau ato praticado pelo empregado, quer queira ou quer não. Então, assim, é bem complicada essa situação. E neste caso, o tribunal reverteu a justa causa porque falou que foi muito grave. O que é que vocês acham? Foi grave ou não foi? Assim, foi grave a aplicação da pena, não a atitude do reclamante. Falou assim, não, poderia ter aplicado outro tipo de pena que não foi, que não a justa causa, uma pena menos gravosa. Por quê? Ele foi demitido não foi pelo fato do uso de entorpecente, pela prisão, não foi por causa disso, foi simplesmente pelo uso do uniforme. E aí os desembargadores entenderam que não foi assim razoável, né? Não foi aplicado o princípio da razoabilidade neste caso, de aplicação para aplicação da justa causa. E outra coisa que eles falaram que é bem interessante vocês terem em mente, eu preciso ter como é que eu falo? Uma gradação das penalidades, conforme a gente conversou ontem. Ok, ele já estava usando o uniforme fora, já tinha, né, aconteceu várias vezes isso. Então, se ele já estava utilizando o uniforme várias vezes fora do trabalho e há uma proibição expressa, né, que não pode usar o uniforme fora, o que é que eu, como empresa, tenho que fazer? Obrigatoriamente, eu tenho que aplicar a gradação das penalidades. Ontem eu falei, estou até sendo repetitiva com essa história de ontem, mas realmente foi ontem eu conversei com vocês a respeito disso. Eu tenho um certo preconceito, né, com a questão da advertência verbal, que a lei permite advertência verbal, advertência por escrito, a suspensão do contrato de trabalho e a última que seria a justa causa se ele mantém no mesmo erro, tá? E assim, a advertência verbal é muito complicada de você comprovar. E também é complicado de você chamar a atenção da pessoa na frente dos outros funcionários, porque isso pode ensejar um assédio moral, um dano moral, né? Olha, ele sempre chamava a minha atenção na frente de todo mundo. Então, assim, e aí se não tenho testemunha e foi verbal, vai ficar a minha palavra contra dele. Ah, você foi advertido verbalmente? Aí chega na Justiça do Trabalho e ele vai dizer, não fui, não fui, ele nunca falou nada, de repente chegou e me dispensou, que é muito comum da gente ouvir isso em audiência, né? Eu não sei porque fui demitido, coitadinho de mim, não fiz nada disso, nunca tinha sido repreendido por causa desse fato, mas quando na verdade a pessoa sabia que estava fazendo algo errado, continuou no erro, foi chamada a atenção e a empresa se faz uma advertência verbal, não vai conseguir, né, comprovar em juízo. Então, vai advertir, adverte de forma escrita, tá? E coloca lá, olha, João, na data X, né, saiu da empresa uniformizado e foi demitido, saiu da empresa uniformizado e sabia que não podia. Há regulamento interno da empresa que proíbe esse tipo de atitude, ok? Ponto. Saiu de novo uniformizado, o que é que eu faço? Aí eu já posso aplicar uma suspensão. Cara, de novo, já te adverti, você está saindo uniformizado de novo. E aí eu vou lá e aplico o quê? Mais uma penalidade, que seria a suspensão de 2, 3 dias, né? A depender da gravidade do ato, mais uma vez, né? Do tipo de função que ele exercia.
E, por último, sim, eu consigo aplicar a justa causa. E neste caso aqui do rapaz que foi preso porque estava usando drogas e ainda estava com o uniforme da empresa, neste caso específico, o juiz até falou, não existe uma gradação das penalidades aqui. O cara trabalhou para vocês há mais de 5 anos. Então, como é que você demite uma pessoa por justa causa que trabalhou para você há mais de 5 anos por um único erro? Ah, mas ele errou várias, outras vezes. Que prova você tem disso? Então, assim, é complicado. Se eu chamo a atenção dos funcionários na frente dos outros, eu posso ser condenado por dano moral. E é documento. A gente sempre bate nesse ponto. A empresa ela precisa se munir de documentação. Você precisa ter documento escrito. E o empregado, pelo amor de Deus, é uma bobeira, né? Você ser advertido porque está saindo com o uniforme que sabe que não podia sair, né? Eu acho isso assim um fato extremamente bobo. Mas dependendo do caso, como a gente vai ver o próximo, é grave, tá? É bem grave. O outro caso é o seguinte, que é bem interessante também, vocês vão ver que é cada coisa que aparece que só por Deus, né? O outro caso, gente, é o seguinte, é de uma vigilante, foi uma mulher, que também não é minha cliente, eu peguei da internet, é uma jurisprudência, tá? E ela foi demitida por justa causa por estava usando o uniforme da empresa e há um regulamento interno proibindo, porque o vigilante, ele põe em risco a própria vida, concorda comigo? Não só a vida dele, mas a empresa também que ele vai guardar. Porque se ele for pego na rua e sequestrado e sei lá o que, e morto, vai sobrar para quem? Vai sobrar para a empresa, né? E assim, tá pondo em risco a própria vida. Então, vigilante, tá? Presta atenção, no caso de vigilante, ele não pode, sob nenhuma hipótese, sair uniformizado. É diferente do outro cara que era uma empresa comum que simplesmente tinha uma proibição. Neste caso, além de ter um regulamento interno, existe uma lei federal específica que proíbe o uso de uniforme de vigilantes fora do ambiente de trabalho. Então, assim, não pode. E o que aconteceu com ela é bem interessante, porque ela saiu de uniforme, que não podia ter saído, foi até a empresa do marido, tá? No processo não fala exatamente o que foi, mas eu sei que deu uma maior confusão lá na empresa do marido. Todo mundo deixou ela entrar porque ela estava uniformizada. Era uma empresa terceira, assim, que não tinha nada a ver na relação. E deixou ela entrar. Ela entrou em um ambiente que era restrito, que já não podia. É de uma empresa terceira, se utilizou de uniforme para ingressar num ambiente restrito que ela não podia estar. E foi brigar com o marido. E eu sei que deu maior pau na empresa. Aí essa empresa que viu que ela estava uniformizada e viu qual o nome da empresa que ela trabalhava, que ela prestava serviço, ligou para a empresa que ela trabalha. E, então, olha, fulana de tal tá com uniforme aqui dentro da minha empresa e quebrou o maior pau aqui com o marido, só para deixar vocês cientes do que está acontecendo. Entrou em área que não podia ter entrado, então assim, deu o maior problema para o marido dela e para ela. Quando a empresa soube, demitiu ela por justa causa, e é bem interessante. Por quê? Ela alegou que 3 coisas na defesa, tá? Na defesa não, na verdade, né? Na inicial, porque ela ingressou com ação contra a empresa por causa dessa demissão. Ela falou, eu sempre utilizei uniforme fora da empresa e a empresa nunca falou nada. Então, tem perdão tácito por causa disso. Há perdão tácito. Aí, a segunda tese que ela alegou foi que não foi imediato, porque ela foi demitida 7 dias depois. Olá, doutor Emanuel, tudo bem? Eliane, gente, muito obrigada por estar aqui assistindo essa live. E voltando ao assunto, e também discriminação. Eu fui demitida porque fui discriminado, trabalhei muitos anos nessa empresa. Então, assim, primeira tese,
falta de punição, sempre usei e nunca fui punida, então há um perdão tácito, segundo ela. Há perdão tácito também porque só fui demitida 7 dias depois e também fui discriminada. E aí, o que vocês acham? Gente, não tem condição. E aí o tribunal manteve a justa causa. Ela foi demitida apenas porque estava utilizando o uniforme fora do ambiente da empresa e tinha regulamento interno e tem lei federal que proíbe esse tipo de atitude de um vigilante. Ok. Só que esse juiz especificamente, ele deixou ouvir tudo, né? Tudo que aconteceu, todos os fatos do marido e etc. Então, assim, ele entendeu que realmente foi muito grave. Primeiro, porque ela entrou em um ambiente que ela não podia ter entrado, em área restrita. Segundo, porque ela saiu, né? Foi dar barraco com a roupa da empresa, que também ele achou assim um absurdo. Porque aí ela está representando a empresa e está meio que, né, trazendo uma má fama para a empresa. E terceiro, né, que fez todo esse barraco que não podia ter feito. Então, assim, foi mantida. E isso foi ótimo. Por quê? Primeiro, não tem nada a ver a questão do perdão tácito, porque ela sempre usou. Não tem nada a ver por quê, Nívia? Porque num processo foi comprovado, né, que o juiz, as testemunhas comprovaram que a empresa não tinha conhecimento que ela estava usando o uniforme antes daquele episódio fora da empresa. O juiz falou, olha, a empresa não tem nenhum conhecimento. Mesmo assim, mesmo que se eu tenho um regulamento interno que está proibindo e eu saio hoje de uniforme e não sou punida, saio amanhã e não sou punida, saio depois e não sou punida, na quinta vez que eu estiver saindo, eu posso ser punida, porque há um regulamento interno. Não quer dizer porque eu saí 4 vezes que eu não poderia ter sido punida. Mas é aquela coisa, se ela tivesse comprovado que sempre saiu e nunca foi punida, aí sim caberia a gradação das penalidades. Ah, mas peraí, se ela sempre saiu e nunca foi punida, então não poderia ter sido agora, e de uma forma tão gravosa. Aí a empresa vem e comprova, eu não sabia. Se ela saía de uniforme, eu não sabia. Então, beleza, manteve a justa causa. Com relação à mediatidade, né, que a gente sempre fala da justa causa, ela foi demitida aqui em 7 dias depois que a empresa descobriu os fatos que tinham acontecido, 7 dias ela foi mandada embora. Ok, beleza. 7 dias, vocês acham que teve mediatidade ou não teve mediatidade? 7 dias eu particularmente acho muito. O juiz entendeu que houve imediatidade porque a empresa comprovou que estava fazendo uma investigação, né? Que também não pode ser assim de uma hora para outra, tá? Mas aí você tem que comprovar que abriu uma sindicância, né? Você está fazendo uma investigação interna para realmente comprovar aqueles fatos. Dependendo do tamanho da empresa, tem que realmente, né, abrir uma sindicância, verificar, fazer uma investigação. Não é assim de uma hora para outra que eu vou e demito a pessoa. Dependendo do tamanho da empresa. Quanto menor a empresa, mais rápido acontecem as demissões. A gente sabe disso. Então, a questão é essa. 7 dias, esse juiz entendeu ser razoável. Tem juiz que entende que não, tá? Tem juiz que entende que não. E aí você vai ter que comprovar, olha, eu abri uma sindicância e a minha sindicância foi concluída em 15 dias. E assim da conclusão, em 15 dias exato, no dia seguinte ou no mesmo dia, demiti a pessoa. Beleza, houve a questão da mediatidade, né? Que esperou o término da sindicância. Mas também você tem que verificar a questão do tempo dessa investigação. 7 dias para investigar, tá legal? Tá legal. Mas e se eu passo um mês inteiro investigando a pessoa? E assim, qual o motivo dessa demora? Né? Qual o motivo da demora? É isso. Se não comprovar que realmente foi necessária essa demora, não vai rolar. Aí, se não teve imediatidade, acaba invertendo o ônus da prova. E discriminação. Primeiro, o ônus da prova, da questão da justa causa, vocês sabem que é da empresa. Ok. Mas se a reclamante está alegando discriminação, quem tem que provar isso é ela em audiência. Ah, eu fui discriminada por quê? Isso, isso e isso, trago testemunha, ou mensagem do WhatsApp, ou e-mail. Eu tenho que provar de alguma forma que houve uma discriminação na minha dispensa.
neste caso específico ela não comprovou. Então, foi mantida justamente essa justa causa. Uma coisa bem interessante, né, que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, que ela foi demitida por justa causa por ato de indisciplina, que é a linha H. E os exemplos que a gente deu ontem a respeito de fumar, eles foram demitidos por mau procedimento. O que é que eu entendo? Porque assim, o ato de fumar eu tenho um regulamento interno proibindo. E o ato da indisciplina tinha um regulamento interno proibindo que a pessoa usasse o uniforme fora da empresa e a pessoa usou. Poderia ser um mau procedimento? Não. Por quê? Inclusive, o de ontem, que foi aplicada a questão do mau procedimento, eu entendo ser errado e teria que ser um ato de indisciplina, porque o ato de indisciplina é quando eu tenho um regulamento interno, quando eu tenho portarias, quando eu tenho toda a documentação, ordem de serviço que proíbe a pessoa de fazer determinado ato e a pessoa acaba praticando o ato indevido. Então, isso é a indisciplina, né? É diferente do mau procedimento, como eu conversei com vocês ontem. No mau procedimento é aquilo que sobra. Se não for indisciplina, se não for desídia, se não for as outras alíneas, né, é por exceção. Se eu olho todas as alíneas e não é nenhuma, aí é mau procedimento. No caso de fumar, tinha um regulamento interno que não foi, né, cumprido? Tinha, beleza. Então, eu estou um ato de indisciplina. Eu não podia ter usado o uniforme fora da empresa? Não podia. Por quê? Tinha um regulamento interno e tem lei proibindo. Então, é um ato de indisciplina também. É bem interessante isso, porque a depender do juiz, se você aplica de forma errada as alíneas, ele não quer nem saber também. Já, né, reverte a justa causa. E acontece muito isso, tá? A aplicação errada da linha e acaba, por mais que a pessoa errou. É tão surreal o negócio. Teve um caso, agora sim, nesse caso eu participei. O funcionário ele tinha faltado mais de 22 dias. Ele trabalhava 10, faltava 2, trabalhava 10 de novo, faltava 2. Aí depois começou a faltar bastante assim, né? Aí faltava 10, trabalhava 1. Faltava 10 de novo, trabalhava mais um dia. E aí foi aplicado a advertência escrita, várias. Nossa, mas assim, a empresa teve muita paciência. Muita paciência. Aplicou várias advertências escritas, depois aplicou uma suspensão de 3 dias e depois aplicou a justa causa. Ok, tá ótimo. E assim, em nenhum momento ele falou que ele não faltou no processo, para vocês terem uma noção. Ele falou, eu fui injustiçado porque a minha mulher estava doente, eu precisei ficar com ela, e a empresa sabia e foi e me demitiu por justa causa. Vocês têm que ter uma noção de que o atestado é seu, é você que tem que estar doente, não é um terceiro. Então, se você não está doente, está faltando e não tem nenhuma justificativa, né? Não faltou para ir doar sangue, não faltou porque casou, não faltou porque morreu parente, nenhuma daquelas alíneas lá da lei, então você pode sim ser demitido por justa causa pelas faltas reiteradas, que inclusive em um dos dias eu vou falar a respeito dessas faltas. Aí, gente, só para vocês terem uma noção. A empresa demitiu por desídia, não foi por abandono de emprego. Vocês sabem que o abandono de emprego é quando a pessoa falta 30 dias, ok? Tem que faltar 30 dias obrigatoriamente. E na desídia faltou assim, forma aleatória. Desídia pode ser, trabalhou 2, falta 3, trabalhou 1, faltou 2 e assim vai. Aí eu posso aplicar a desídia, que é um tipo de justa causa também. Ok, resumindo a história. A empresa demitiu por desídia, porque ele não faltou 30 dias, ele faltou 22 dias. Ele ingressou com a ação falando fui injustiçado,
A empresa sabia que a minha esposa estava doente. Na verdade, assim, a esposa dele nem estava doente, ele estava com problema conjugal de divórcio e não estava conseguindo trabalhar. Foi isso a informação que a gente teve. E eu não poderia ter sido demitido por justa causa, eu trabalhei muitos anos na empresa, blá, 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 essas coisas que vocês já sabem. Aí, a empresa na defesa errou, foi demitido por abandono de emprego. A documentação inteira estava constando desídia. Todos os documentos, o aviso da dispensa, tudo era desídia. Só que a pessoa que foi digitar a contestação errou e colocou abandono de emprego. Na hora da audiência, quando eu vi aquilo, eu falei, na excelência, olha, teve um erro aqui de escrita e onde se lê abandono de emprego, leia-se desídia. Em audiência eu fiz essa retificação e constou, e constou na ata. Ok. Saiu a sentença, pasmem vocês. A juíza falou assim, realmente, porque eu fiz prova que ele tinha faltado. Eu falei, você faltou? Faltei. O cartão de ponto está correto? Está correto. Por que você faltou? Você entregou algum atestado? Não entreguei atestado, mas a empresa sabia. Essa foi a justificativa o tempo inteiro. Aí saiu a sentença, reverta a justa causa. Aí quando eu olhei, eu falei, opa, por que reverteu? Né? Como assim? Tá nos autos, ele faltou 22 dias. 22 dias ele faltou. E aí? Vai reverter essa justa causa? Porque errou a linha. Não foi abandono de emprego, que ele não faltou 30 dias. Essa foi a justificativa da sentença. Eu falei, Deus do céu. Como pode, né? Como pode? O próprio juiz, ele precisa saber da lei, então ele teria a obrigação de, se por um acaso a gente tivesse errado mesmo, porque nesse caso foi um erro de digitação que foi consertado em ata de audiência e a documentação comprovava também que foi desídia, ela não analisou nada e foi assim por cima, né? Ela poderia, se a gente tivesse errado, ter julgado no seguinte sentido, olha, realmente comprovou que faltou 20 dias, mas empresa, olha, não foi abandono de emprego, tá? Nestes casos é desídia. Então, eu mantenho a justa causa por desídia e não por abandono de emprego. Ela poderia ter feito isso e não fez. Então, é outra coisa que eu chamo a atenção de vocês. O erro, né, de você não colocar a linha correta, no caso da justa causa, também pode acontecer a reversão, por mais que a pessoa fez o fato errado. E aí eu entrei com embargos de declaração, né? E para provar para a excelência, pelo amor de Deus, né? Não faz isso. Primeiro olha a ata da audiência, olha a documentação que está comprovando que foi desídia. Ela não podia, foi assim, eu achei um absurdo, eu não sei vocês, eu achei um absurdo. Se eu comprovei tudo, tá tudo lá, a documentação tá lá, ela poderia ter mudado. Ah, gente, olha, vocês colocaram assim, mas é assado. Ponto, acabou. Mas não, ficou, né, sempre aquela coisa, um erro da empresa e o negócio se reverte assim de uma forma absurda. E aí a gente volta naquele velho assunto. Vocês têm que analisar o ato grave. A Sheila está falando aqui, muito absurdo. Sheila, você concorda comigo, Sheila? Pelo amor de Deus. Né? Ele sequer falou assim, eu não faltei, eles estão mentindo, eu não faltei. Ou eu faltei, mas entreguei atestado. Nem falou isso, Sheila. Então, assim, eu achei também um absurdo. Entrei com embargo de declaração, ela ainda não se retratou, mas vamos ver o que ela fala. E é uma coisa assim, que no tribunal não é possível que eles vão manter uma reversão dessa. Não tem lógica, não tem sentido. Então, pegue você um funcionário que falte aí 22 dias, aí você fique sem saber se ele aparece ou não, né? E deixe lá e fique com ele. Quem faria isso? Não tem condição, a não ser se a pessoa está doente. Aí, se ele tivesse doente, o que a gente faria? 15 dias a empresa paga, depois ele recebe auxílio doença no INSS. Seria esse o procedimento, né? Então, lógico que não teria condição. Então, assim, o ato tem que ser grave o suficiente. Nos dois casos que nós estudamos hoje, o primeiro deles era uma empresa comum, reverteu a justa causa porque falou tudo bem que tinha um regulamento interno, mas não teve a gradação das penalidades.
Eu posso demitir um funcionário que está usando o meu uniforme fora da empresa se eu tenho um regulamento interno, mas eu preciso primeiro dar uma advertência por escrito, depois uma suspensão, depois uma justa causa, gradativamente, ok? A segunda questão é sempre documentar tudo, que é muito importante, porque o ônus da prova no dia da audiência é seu, tá? Outra coisa também que é bem importante, tomar cuidado quando for especificar que tipo de justa causa é, para evitar erros. No caso do ato de indisciplina, eu tenho um regulamento, eu tenho lei, né? Eu tenho portaria, eu tenho ordem de serviço que está falando para a pessoa não fazer e a pessoa vai lá e faz. Então ele agiu com indisciplina, tá? Então eram essas as considerações que eu tinha para fazer para vocês. Durante o mês inteiro, né, 20 dias, nós vamos falar a respeito de justa causa, apenas meia hora por dia, para não deixar vocês com muita informação na cabeça, mas são casos bem interessantes, né? Como vocês podem ver, é uma questão que de pronto alguém falaria, mas é besteira você aplicar uma justa causa para uma pessoa que está usando o uniforme fora da empresa. Não, não é besteira. Se eu pego um vigilante, o vigilante não pode estar usando o uniforme fora da empresa. Ele põe em risco a vida dele e a vida de terceiros. Então, neste caso, caberia justa causa imediatamente, né? Sem dúvida, não precisa da gradação das penalidades. E se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Muito obrigada a todos que participaram desta live. Está sendo bem produtiva. Eu tenho recebido bastante mensagens parabenizando, com perguntas. E é isso aí, um ajudando o outro. É o que importa, né? Que nessa quarentena Deus abençoe vocês, a família de vocês, né? Cadê aqui Sheila? Acredito que a maioria das empresas tem certo receio de aplicar justa causa. Muito, porque sempre, toda vez que aplica, Sheila, reverte. Mas porque aplica errado, né? Infelizmente. Todos vocês, beijo no fundo do coração, até amanhã. E amanhã nós temos uma participação especial da doutora Kaline. Ela é do Nordeste, mas eu não lembro de qual cidade, de qual estado, mas é do Nordeste, não é Alagoas, nem é Pernambuco, deve ser subindo mais um pouquinho. Vai ser bem legal também amanhã. Um forte abraço para vocês, gente. Tchau!